O Ártico é uma vastidão marinha selvagem, cobrindo mais de 14 milhões de quilômetros quadrados. Uma região inóspita, onde as águas geladas e o gelo marinho flutuante formam um cenário implacável. Este é o lar do maior carnívoro terrestre do planeta, o urso polar. Uma criatura colossal, imponente e de uma força incomparável, que precisa de adaptações singulares para sobreviver. O Ártico exige resiliência e o urso polar é o mestre da adaptação. Ele pesa mais de meia tonelada e sua enorme estrutura precisa de energia constante para sobreviver nesse ambiente hostil. Com um apetite voraz, ele se lança ao desafio do inverno ártico. Sua pele espessa e uma camada densa de gordura o protegem das águas congelantes, permitindo que nade com agilidade e resistência. Mas neste momento, estamos no final do verão e o urso já perdeu quase um terço de sua massa corporal. Desesperado por alimento, ele decide retornar à terra firme, onde há esperança de uma refeição. Porém, esse caçador adaptado ao inverno precisa ser astuto para garantir sua sobrevivência. O urso polar é um mestre da dissimulação, escondendo-se sob o gelo marinho para caçar focas, sua principal fonte de alimento. No entanto, as condições de hoje exigem uma tática diferente. O gigante da tundra foi atraído por um cheiro irresistível que o leva até uma imensa praia. Um banquete de verão o espera, mas não é o que ele imaginava. A verdadeira surpresa está nas terras congeladas, onde outro gigante habita. As morsas. Esses imponentes pinípedes são a maior espécie do Ártico, com peso superior a 1 tonelada e presas que podem medir até 1 metro de comprimento. Normalmente o urso polar caçaria os filhotes de morsa, mas a recompensa de abater uma morsa adulta poderia justificar o risco. O urso sabe que esta é uma oportunidade rara e, por isso, decide agir. Ele se esgueira entre as morsas, buscando se aproximar delas sem ser detectado. Mas a força e tamanho dessas criaturas são imponentes. As morsas, em sua defesa, usam suas enormes presas como lanças para afastar o predador. Uma batalha de forças titânicas se desenvolve. O urso polar tenta atacar, mas a espessa camada de gordura da morsa o impede de segurar a presa. A morsa, com sua pele resistente, se defende ferozmente, e o urso, ferido durante o ataque, percebe que essa luta será mais difícil do que imaginava. Exaurido, o urso polar é forçado a recuar. O gigante do Ártico, com seu tamanho colossal e força imensa, encontra um adversário à sua altura. A morsa, em sua espessa armadura natural, sobrevive a mais esse ataque. O urso polar, em um momento de frustração, precisa reconsiderar suas táticas de caça. Este é o preço que os gigantes do Ártico pagam para sobreviver em um mundo de extremos. E a luta pela sobrevivência, por mais que o urso polar seja o maior carnívoro terrestre, continua sendo uma batalha difícil, onde até os gigantes podem ser desafiados. Embora o urso polar seja o maior carnívoro em terra, ele está longe de ser a maior criatura dos mares. Esse título impressionante pertence a outro gigante, a baleia azul, o maior animal que já habitou o planeta. Imagine um ser colossal de 30 metros de comprimento, com um peso de cerca de 150 toneladas. Para se ter uma ideia, essa baleia supera até mesmo os maiores dinossauros que já pisaram na Terra. Com um corpo tão imenso, a baleia azul encontra poucos predadores naturais. De fato, apenas um grupo muito numeroso e organizado de orcas ousaria atacar uma criatura de tal porte. Mas seu tamanho incomparável também oferece uma outra vantagem vital, a capacidade de percorrer vastas distâncias quase sem esforço. A baleia azul é uma viajante incansável, capaz de migrar por milhares de quilômetros, movendo-se de uma região a outra em busca das áreas mais ricas em alimentos. Durante essas viagens, ela busca especialmente os locais onde as concentrações de krill são abundantes, suas principais presas. E quando encontra essas áreas de alimentação férteis, ela aproveita ao máximo a oportunidade. Com sua imensa boca, a baleia azul consegue ingerir até 100 toneladas de água em apenas uma única e poderosa bocada. Durante esse processo, ela filtra a água,
retendo o krill, milhares de pequenas criaturas que formam a base da dieta desse gigante. Em apenas 10 segundos, a baleia se abastece de energia, devorando o equivalente a uma quantidade imensa de alimento que lhe permitirá continuar suas jornadas por semanas ou até meses. O segredo do tamanho e da força da baleia azul reside em seu ambiente. A flutuabilidade das águas oceânicas sustenta sua estrutura gigantesca, permitindo que ela cresça em uma escala que seria impossível em terra firme. Essa sustentação natural possibilita que o corpo da baleia azul se expanda, permitindo que essas criaturas atinjam proporções incomparáveis. Assim, as baleias azuis, movendo-se graciosamente pelas profundezas dos oceanos, encontram nos mares as condições ideais para o crescimento e a sobrevivência de um verdadeiro titã da natureza. Neste cenário vasto e profundo, a baleia azul permanece como um símbolo de força e resistência. Ela é um lembrete das adaptações notáveis que a vida marinha pode desenvolver para prosperar em um mundo de extremos. No final, é nas águas do oceano que os maiores e mais majestosos gigantes encontram o palco perfeito para a grandiosidade de sua existência. Os mamíferos marinhos não são os únicos gigantes dos mares. Com 95 dos oceanos ainda inexplorados, muitos cientistas acreditam que criaturas ainda maiores podem estar escondidas nas profundezas. Mas algumas delas já foram descobertas, como o imenso tubarão-baleia, que ostenta o título de maior peixe do mundo. Este gigante chega a mais de 10 metros de comprimento e pode pesar até 20 toneladas. Ainda assim, apesar de seu porte colossal, ele sobrevive de uma dieta surpreendentemente modesta. Ele se alimenta exclusivamente de plâncton, movendo-se a uma velocidade máxima de apenas 5 km por hora. O tubarão-baleia nada lentamente pelas águas, sugando água com sua boca impressionante, que tem cerca de 1,5 metros de largura. Ao fazer isso, ele consegue processar até 6.000 litros de água por hora, com seus rastros branquiais, filtrando partículas de plâncton para alimentar seu corpo massivo. Uma descoberta recente, porém, revelou o verdadeiro segredo por trás de seu tamanho. Diferente de outros peixes de grande porte, o tubarão-baleia possui uma flutuabilidade negativa, o que permite que ele desça até o fundo do oceano para se alimentar com uma economia significativa de energia. Com isso, ele consegue aumentar seu tempo de alimentação e a quantidade de alimento que consome. Um fator essencial para manter seu corpo gigantesco. Os gigantes terrestres também aprenderam a tirar proveito de sua estatura imponente. Com até 5 metros de altura, as girafas são verdadeiros exemplos de sucesso na natureza. Seus pés, do tamanho de pratos de jantar, e um pescoço que pode chegar a quase metade do seu tamanho, são adaptações perfeitas para seu ambiente. Ser muito mais alta que os outros animais tem, sem dúvida, suas vantagens. Para as girafas, alcançar as folhas mais altas e difíceis de pegar se torna uma tarefa simples, especialmente com sua língua de 50 centímetros, que alcança as folhas mais distantes com facilidade. Mas, além de sua altura impressionante, as girafas também possuem um apetite gigantesco, consumindo até 64 quilos de vegetação por dia para manter seu corpo enorme. Porém, ter um pescoço tão longo também traz desafios.
Quando esticado, as grossas paredes musculares de seu coração incrivelmente forte precisam bombear o sangue com uma pressão descomunal até o cérebro. De fato, as girafas têm a mais alta pressão arterial do reino animal. Isso pode ser problemático, especialmente quando elas abaixam a cabeça para beber. Enquanto outros animais desmaiariam devido à pressão alta, as girafas possuem uma solução evolutiva única. Válvulas especiais no pescoço que combatem os efeitos da gravidade. Elas evitam que o sangue flua de forma excessiva para o cérebro, protegendo a girafa de problemas graves. Curiosamente, essa adaptação simples foi adotada pela NASA em trajes espaciais, permitindo um enorme salto na ciência humana, proveniente de uma necessidade que as girafas enfrentaram para sobreviver. O longo pescoço da girafa e suas adaptações únicas garantem sua alimentação com facilidade. Mas muitos gigantes da natureza enfrentam verdadeiras batalhas por uma refeição. Nas florestas montanhosas da Turquia, com a chegada da primavera, o habitante mais poderoso dessa região acaba de acordar de uma longa hibernação. Após 6 meses sem água ou alimento, a chuva traz alívio para o enorme urso marrom, mas seu foco agora é encontrar comida. Ursos pardos podem perder até 40% de sua massa corporal durante a hibernação. Enquanto percorre a floresta, ele se esfrega contra as árvores, deixando um rastro claro de seu tamanho e posição. Esses sinais são uma advertência para possíveis rivais. Este território tem dono. O urso sabe que logo começará a temporada de acasalamento e, para garantir seu lugar entre as fêmeas, ele precisa recuperar sua força. Machos maiores têm mais chances de sucesso, mas ele não é o único urso faminto por aqui. Outro macho menor surge em seu território. Apesar da diferença de tamanho, o rival não se intimida. A situação é tensa, mas o urso maior mantém sua posição e conquista o direito de permanecer na área. Ele volta então ao seu principal desafio: encontrar comida. Infelizmente, os frutos mais suculentos estão fora de alcance nas árvores. Mas para uma fera que pode pesar até 400 quilos, isso não é problema. Os ursos pardos são escaladores ágeis. Com suas enormes garras, ele consegue uma boa aderência e escala até o topo, onde finalmente saboreia sua primeira refeição em meses. Ser grande nem sempre é uma vantagem no reino animal. Carregar um peso a mais pode reduzir tanto a velocidade quanto a agilidade, tornando a caça mais difícil. Então, como os maiores caçadores do mundo conseguem capturar suas presas? Nas densas florestas da Indonésia, esconde-se o maior e mais mortal predador da região,
A piton reticulada. Com impressionantes 9 metros de comprimento, ela detém o título de cobra mais longa do mundo. Porém, sua grandeza traz desafios, principalmente quando se trata de mobilidade. Devido ao seu tamanho, as pitons não se movem da mesma forma que outras cobras. Elas se utilizam de um movimento conhecido como progressão retilínea. Nesse movimento, a cobra endurece seu estômago, usando-o como ponto de apoio, e então lança-se à frente. Embora eficaz, essa não é a forma mais rápida de se deslocar. Sua velocidade máxima não ultrapassa 1,5 km por hora, bem abaixo das presas mais rápidas que habitam o mesmo território, longe de ser ideal para capturar animais ágeis, como pequenos mamíferos ou aves. Então, como essa gigantesca cobra consegue superar tais limitações? A resposta está nas adaptações inteligentes que ela desenvolveu ao longo do tempo. A primeira grande vantagem do piton reticulada ocorre durante a noite. As pitons são criaturas noturnas, preferindo caçar quando a escuridão favorece seu estilo furtivo. Com sua língua bifurcada, o piton empurra as partículas de ar em direção a um órgão no céu da boca, o que ajuda a detectar qualquer fonte de alimento nas proximidades. Essa habilidade de captar minúsculas partículas de cheiro é crucial para localizar sua presa. Mas quando se trata de atacar, o piton reticulado vai além da percepção olfativa. Ele possui um sexto sentido, que o torna um predador formidável. Os sensores de calor em sua cabeça, localizados nas laterais de seu focinho, detectam até as mais mínimas variações térmicas no ambiente. Com isso, o piton consegue identificar com precisão a localização de uma presa de sangue quente, mesmo quando ela está escondida. A combinação de suas habilidades sensoriais com uma paciência invejável faz com que o piton seja um mestre da caça. A abordagem de um piton reticulado é meticulosa e lenta. Ele permanece camuflado, aguardando o momento certo para atacar. Quando a presa se aproxima o suficiente, a cobra usa sua grande força e velocidade impressionante para realizar um ataque relâmpago. Com precisão, ela envolve a vítima com seus poderosos músculos e a aperta até que a pressão a faça sufocar. Uma vez que a presa está imobilizada, o piton não tem pressa. Ele se permite saborear sua refeição, aproveitando cada momento. Mesmo com suas desvantagens físicas devido ao tamanho, a piton reticulada é, sem dúvida, uma caçadora habilidosa e eficaz. A enorme cobra da Indonésia nos ensina que, no reino animal, o sucesso da caça não depende apenas de velocidade ou agilidade, mas de uma combinação perfeita de paciência, inteligência e habilidades adaptativas. Com o tempo, a piton reticulada se provou uma especialista em aproveitar ao máximo suas capacidades únicas, transformando suas limitações em verdadeiras forças de caça. No vasto e implacável deserto do interior da Austrália, onde o sol queima e as temperaturas alcançam impressionantes 50 graus Celsius, vive um gigante singular e resistente. O canguru vermelho. Enfrentar esse calor extremo exige adaptação e estratégias únicas. Com uma altura que pode chegar a 2 metros, o canguru vermelho é o maior marsupial do mundo. E seu porte impressionante não se limita apenas à altura, ele é capaz de avançar até 7 metros em um único salto, atravessando as vastidões áridas do deserto com leveza e força. Mas um salto assim exige esforço físico, e como qualquer outro exercício intenso, gera calor, algo que o canguru precisa enfrentar com sabedoria. O grande desafio para o canguru vermelho
está justamente no equilíbrio entre seu tamanho e a necessidade de se refrescar. Sendo um animal de porte robusto, ele possui uma área de superfície relativamente pequena em comparação com seu volume, o que dificulta a dissipação de calor pelo corpo. Em um ambiente com temperaturas tão elevadas, esse fator se torna uma verdadeira ameaça, e o risco de superaquecimento é constante. Mas a natureza dotou o canguru vermelho com uma solução engenhosa para combater o calor do deserto. Quando o calor começa a ficar insuportável, o canguru não hesita em buscar uma sombra. Ele para, respira fundo e inicia uma técnica inusitada. Começa a se lamber. Esse processo, embora simples à primeira vista, é extremamente eficaz. Cobrir o corpo com saliva permite que, ao evaporar, a umidade retire parte do calor da pele, proporcionando um alívio imediato. O canguru direciona a saliva para partes específicas do corpo, em especial os antebraços, onde há vasos sanguíneos próximos à superfície. A evaporação da saliva nesses pontos age quase como um ar-condicionado natural, ajudando o canguru a manter sua temperatura interna estável, mesmo sob o sol implacável. Pode parecer uma solução estranha, até mesmo primitiva, mas essa tática inteligente é o que permite ao canguru vermelho sobreviver e prosperar onde poucos outros mamíferos de grande porte conseguiriam. Adaptado ao extremo calor do deserto australiano, ele não apenas sobrevive, mas se torna um símbolo de resistência e adaptação, uma verdadeira obra-prima da natureza. O que para outros animais seria uma batalha perdida contra o ambiente, para o canguru vermelho é apenas uma questão de ajuste. Essa estratégia de resfriamento permite que ele se mantenha ativo, mesmo nos dias mais quentes, continuando sua jornada e enfrentando os desafios que o deserto impõe. Assim, o canguru vermelho segue seu caminho no deserto australiano, um mestre na arte de sobreviver ao calor e à escassez de água. Um gigante resiliente, dotado de uma simplicidade adaptativa que o diferencia de outros animais de grande porte, ele é a prova viva de que, mesmo nas condições mais extremas, a vida encontra um caminho para florescer. E assim, ele continua, pulando sob o sol ardente, um verdadeiro herói do deserto. Em várias partes do planeta, gigantes da natureza se adaptam ao ambiente de formas impressionantes, moldando também o ecossistema em que vivem. Na remota ilha de Pemba, localizada no Oceano Índico, uma floresta tropical abriga um dos maiores e mais fascinantes morcegos do mundo. A raposa voadora de Pemba. Com uma envergadura que chega a 1,5 metro, esses morcegos são impressionantes em tamanho e em número, vivendo em bandos que podem alcançar até 850 indivíduos. O espaço entre as árvores fica concorrido, tornando a convivência difícil, e pequenos confrontos entre eles são comuns. Ao contrário de outros morcegos que caçam insetos usando ecolocalização, as raposas voadoras se alimentam de uma maneira totalmente diferente. Seu tamanho não permite que capturem presas pequenas em pleno voo. Então, esses gigantes adaptaram sua alimentação para algo muito maior: frutas e néctar. Com olhos aguçados e uma visão poderosa, eles são capazes de enxergar no escuro, localizando com precisão o alimento de que precisam para sobreviver. À noite, a colônia se transforma em um espetáculo fascinante, com centenas de morcegos gigantes sobrevoando a floresta. Esses animais consomem frutas maduras e néctar, espalhando sementes e polinizando diversas plantas enquanto se alimentam.
Esse processo de dispersão de sementes é fundamental para a preservação da floresta e para o crescimento de novas árvores, que garantem o abrigo de inúmeras espécies. Quando o sol começa a nascer, a colônia retorna às árvores com uma cacofonia ensurdecedora, um som que ecoa como um lembrete de sua presença vital. E é exatamente essa atividade noturna que torna as raposas voadoras tão essenciais para o ecossistema de Pemba. Ao espalhar sementes e polinizar plantas, esses gigantes alados sustentam a biodiversidade da floresta e garantem que o ciclo de vida natural continue, preservando o equilíbrio desse ecossistema único. No mundo animal, os gigantes se destacam de diversas maneiras. No entanto, em um reino secreto de seres minúsculos, alguns gigantes preferem passar despercebidos. Nas selvas mais densas e inacessíveis do planeta, há um universo oculto onde insetos enormes vivem e se adaptam, muitos deles não sendo encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Cada espécie desse mundo tem sua própria maneira de sobreviver e, curiosamente, camuflagem e disfarces são as armas mais poderosas. Começando pelo Sudeste Asiático, encontramos um exemplo magnífico de gigantismo no mundo dos insetos. A mariposa Atlas. Esta criatura impressionante passa 21 dias em seu casulo, aguardando pacientemente a transformação final. Quando finalmente emerge, suas asas deslumbrantes se desenrolam. Atingindo até 30 centímetros de diâmetro. Com um visual imponente, as mariposas Atlas são as maiores do mundo, mas apesar de seu tamanho, ainda correm risco de serem caçadas por pássaros. Para se defender, a ponta das asas da mariposa Atlas imita a cabeça de uma cobra, o que engana e afugenta possíveis predadores, uma tática eficaz para garantir sua sobrevivência. Mais ao sul, nas florestas da Malásia, o cenário é dominado por outro mestre do disfarce, o bicho-pau gigante. Algumas variedades desse inseto atingem impressionantes 60 centímetros de comprimento, o que faz dele um dos maiores insetos conhecidos. No entanto, seu tamanho não o torna mais visível. Em vez disso, ele passa grande parte de seu tempo imóvel, perfeitamente camuflado entre os galhos e folhas. O bicho-pau gigante vive como uma sombra entre as plantas, utilizando sua aparência para se misturar ao ambiente e assim se proteger de predadores. Sua estratégia é uma das mais sofisticadas no mundo dos insetos, pois ele praticamente desaparece em meio à vegetação. Mas quando se trata de força e massa, o verdadeiro gigante entre os insetos é o besouro Golias, encontrado nas florestas tropicais da África. Os machos dessa espécie alcançam o tamanho de um punho humano e pesam até 100 gramas, o que faz dele o inseto mais pesado do planeta. Seu peso não é apenas um recorde de massa corporal, ele também possui uma força descomunal. Um besouro Golias consegue levantar objetos até 850 vezes mais pesados que ele mesmo, o que equivale a um ser humano levantando um avião pequeno. Essa habilidade impressionante faz do besouro Golias um verdadeiro prodígio da natureza, capaz de proezas que desafiam nossa compreensão do mundo dos insetos. Esses gigantes dos insetos mostram que, mesmo em menor escala, a natureza cria adaptações incríveis para a sobrevivência. Eles demonstram que o tamanho aliado à estratégia pode significar tanto proteção quanto eficiência. Seja com a camuflagem precisa do bicho-pau, a aparência intimidante da mariposa Atlas ou a força avassaladora do besouro Golias,
Esses insetos gigantes moldam o ambiente em que vivem de forma única. Eles são verdadeiras maravilhas do reino animal, e sua presença nos lembra da complexidade e do equilíbrio que sustentam a vida nas florestas. No capítulo anterior, exploramos a vida de insetos gigantes da África, como o poderoso besouro Golias, que cresceu tanto que desenvolveu habilidades de força impressionantes para sobreviver no ambiente hostil das florestas tropicais. Mas em outra parte do continente africano, encontramos um gigante ainda mais notável. Este, porém, cresceu tanto que paradoxalmente perdeu um superpoder, sua capacidade de voar. Estamos falando do majestoso avestruz, o maior e mais pesado pássaro do planeta, com uma altura que pode alcançar quase 3 metros e uma envergadura de asas de impressionantes 2 metros. Entretanto, apesar do tamanho de suas asas, o avestruz nunca deixa o solo. As vastas planícies africanas são o lar desse pássaro colossal, e ele compartilha esse território com vizinhos ferozes e potencialmente mortais. Entre eles, predadores habilidosos como leões, hienas e guepardos, que representam uma ameaça constante para a sobrevivência de muitos animais. Mas o avestruz é um caso único. Mesmo sem a capacidade de voar para escapar dos perigos, ele conta com outra adaptação excepcional para garantir sua segurança, suas pernas incrivelmente fortes e rápidas. Para o avestruz, a velocidade é sua principal defesa. Com uma força incomparável em suas pernas, ele consegue se deslocar a uma velocidade que pode alcançar impressionantes 70 km por hora, superando até mesmo a maioria dos seus predadores. Quando percebe um perigo, ele não hesita em usar essa habilidade extraordinária para fugir com eficiência. E além de rápido, o avestruz possui um equilíbrio notável. Suas pernas longas e musculosas não só permitem que ele atinja altas velocidades, mas também oferecem grande resistência para correr por longas distâncias, deixando os predadores para trás. Mas a velocidade não é o único trunfo do avestruz. Em situações extremas, quando ele não consegue evitar o confronto, suas pernas fortes se tornam uma arma poderosa. Com um chute bem direcionado, ele é capaz de desferir golpes mortais que afastam até mesmo os predadores mais ameaçadores. Essas pernas não só dão ao avestruz a capacidade de escapar, como também lhe garantem uma defesa robusta. É uma combinação de força e agilidade que faz deste animal um sobrevivente exemplar das planícies africanas. Além disso, os avestruzes possuem uma visão aguçada que lhes permite avistar ameaças de longe. Seus olhos são alguns dos maiores entre os animais terrestres, e isso garante que detectem movimentos a quilômetros de distância. Esse sentido apurado é crucial para a sobrevivência, pois permite que o avestruz inicie a fuga muito antes que o predador se aproxime. Ele se mantém em constante vigilância, sempre atento ao menor sinal de perigo, o que é fundamental para escapar das garras de leões, hienas e outros predadores. O avestruz, portanto, é uma prova de que a evolução encontra formas inesperadas de adaptar as espécies ao ambiente. Embora tenha perdido a habilidade de voar, o avestruz compensa essa limitação com uma série de características que fazem dele um dos pássaros mais fascinantes e bem-sucedidos da natureza. Em um habitat tão desafiador, suas adaptações são a chave para sua sobrevivência. As Ilhas Galápagos, um arquipélago remoto de ilhas vulcânicas no Oceano Pacífico, são lar de espécies únicas que desafiam a imaginação. No episódio anterior, exploramos a incrível adaptabilidade do avestruz nas planícies da África. Agora, viajamos para este santuário isolado para encontrar outro gigante da natureza.
a tartaruga gigante de Galápagos. Esse réptil colossal não é apenas o maior de sua espécie no planeta, mas também a inspiração para o nome do arquipélago. Galápago é uma antiga palavra espanhola que significa tartaruga, um tributo a esse símbolo vivo da evolução e resiliência. Essas tartarugas gigantes, algumas pesando até 400 quilos, são verdadeiros mestres da adaptação. Sem predadores naturais nas ilhas, elas cresceram mais que suas ancestrais continentais. Milhões de anos atrás, tartarugas gigantes eram abundantes na América do Sul. Mas sua lentidão e tamanho as tornaram alvos fáceis para caçadores, levando à sua extinção em muitos locais. Em Galápagos, no entanto, elas encontraram refúgio. Esse isolamento permitiu que evoluíssem para se tornarem ícones da sobrevivência. Essas tartarugas possuem uma estratégia de vida fascinante. Durante a estação chuvosa, elas migram pelas ilhas em busca de vegetação fresca, aproveitando ao máximo a fartura temporária para sustentar seu crescimento impressionante. Quando os períodos de seca chegam, essas gigantes podem sobreviver até um ano sem comer ou beber, vivendo apenas da gordura armazenada em seus corpos. Essa capacidade única as protege das mudanças climáticas extremas do arquipélago, tornando-as sobreviventes natas de um ambiente desafiador. Além de seu tamanho impressionante, as tartarugas de Galápagos são notáveis por sua longevidade. Elas podem viver mais de 150 anos, tornando-se testemunhas vivas de gerações de mudanças naturais e humanas. Essa expectativa de vida coloca essas tartarugas entre os animais mais longevos do planeta, um verdadeiro feito da evolução. Hoje, após séculos de exploração humana e ameaça de extinção, as tartarugas gigantes de Galápagos estão em recuperação. Esforços de conservação rigorosos, incluindo programas de reprodução em cativeiro e proteção de seus habitats, estão trazendo esperança para a sobrevivência dessas criaturas magníficas. Elas não são apenas símbolos da biodiversidade, mas também da resiliência, mostrando como a natureza pode se regenerar com a intervenção correta. Ao observarmos essas tartarugas gigantes, somos lembrados de como o isolamento pode moldar a vida de maneiras extraordinárias. Assim como os avestruzes da África, essas criaturas provaram que as adversidades podem ser superadas com adaptações incríveis. A tartaruga gigante de Galápagos é mais do que um gigante da natureza. É um marco vivo da história evolutiva e da interdependência entre seres humanos e o meio ambiente. Nas vastas paisagens africanas, o simples ato de se deslocar pode ser uma prova de resistência e estratégia. Para o maior animal terrestre do mundo, o elefante africano, cada passo é um desafio épico. Com impressionantes 7 toneladas, esses gigantes enfrentam uma jornada árdua em busca de alimento e água. Aqui no deserto do Mali, a sobrevivência da manada depende de percorrer incríveis 50 quilômetros por dia. Mas como um corpo tão colossal se sustenta e suporta esse esforço monumental? Os segredos estão na engenharia natural de suas patas. Quase que perfeitamente alinhadas ao corpo, garantem uma sustentação sólida e eficiente. Almofadas macias nas solas amortecem os impactos, enquanto a estrutura óssea funciona como um suporte firme para seu peso imenso. Porém, não é apenas a força que os mantém em movimento. Para vencer o calor escaldante do deserto, eles usam uma tática engenhosa. Suas orelhas gigantes, que correspondem a 20% de sua área superficial total. Movendo-as de forma constante, o sangue nos vasos capilares esfria e circula pelo organismo, ajudando a manter a temperatura corporal sob controle. Mesmo com essas adaptações, a maior ameaça é a escassez de água. Aqui, a sobrevivência depende de uma habilidade extraordinária. Esses elefantes têm a incrível capacidade de ouvir a chuva.
Seus pés, revestidos com almofadas de gordura altamente sensíveis, captam vibrações de baixa frequência geradas por tempestades a centenas de quilômetros de distância. Essa conexão com o ambiente é essencial, guiando a manada para onde há esperança de água em meio ao deserto implacável. Com um instinto afinado e determinação inabalável, os elefantes do Mali percorrem mais de 600 quilômetros por ano, a maior migração registrada entre elefantes africanos. Quando finalmente chegam ao seu destino, encontram a única fonte de água, em uma área do tamanho do estado do Paraná. Esse momento é um alívio vital para todos os membros da manada, uma recompensa merecida após uma jornada de extremos. Embora enormes e poderosos, os elefantes do deserto se adaptaram perfeitamente ao ambiente árido e desafiador. São verdadeiros mestres da sobrevivência, símbolos da resiliência e da força da natureza em um mundo onde cada gota de água vale ouro. Uma vida de desafios extremos, mas também de conquistas épicas, mostrando que mesmo em terras inóspitas, a vida encontra um caminho para prosperar. E assim encerramos nossa incrível jornada pelo mundo dos gigantes da natureza. De tartarugas milenares a elefantes resistentes, vimos como esses incríveis seres se adaptam e prosperam nos ambientes mais extremos do planeta. Gostou de aprender mais sobre essas maravilhas do reino animal? Então deixe seu comentário aqui embaixo. Queremos saber qual foi o seu favorito. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar explorando a natureza com a gente. Ative o sininho para não perder nenhuma aventura. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.